Será que você pode ficar paraplégico depois de tomar uma raquianestesia? Bom, o pior é que pode. A ideia do meu canal não é mentir para você. Eu quero que você tenha menos medo da anestesia, sabendo mais sobre ela. Eu sempre achei que o conhecimento faz você ter menos ansiedade por saber melhor o que te espera. Você vê que a anestesia não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam por aí, e com isso você vai lá para sua cirurgia um pouco mais tranquilo, já sabendo o que esperar e o que não esperar. Eu não posso chegar para você e falar: não, cara, vai tranquilo que a hack é 100% segura. Não tem como nada dar errado. Eu não posso te falar isso porque eu sei que a hack tem complicações e é fundamental que você saiba disso antes de optar por se sujeitar a um procedimento cirúrgico com essa anestesia. Caso contrário, eu falo para você que o negócio é super seguro, muito tranquilo, você vai lá, tem uma complicação e depois vai sair por aí culpando o seu anestesista. O cara falou que não tinha nenhum risco e eu fiquei desse jeito. Filho da... Então sim, o risco de paraplegia existe, apesar de ser muito, mas muito pequeno. E hoje eu vou te contar tudo o que a gente faz, os cuidados que são levados em conta antes de fazer uma raquianestesia para evitar que você tenha qualquer tipo de problema relacionado a isso. Mas antes, cara, se te interessou esse assunto, deixa o like aí, vai, porque você não faz ideia de como que isso ajuda o canal, divulgando mais esse vídeo para mais pessoas que possam ter o mesmo medo que você. Então, cara, não custa nada, clica no botão de gostei aí que vai me ajudar muito, e para você gasta só um segundinho, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos falar de anestesia. Eu vou começar aqui repetindo uma coisa: toda anestesia e toda cirurgia tem risco, por menor que ele seja. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, para qualquer cirurgia que ele vá fazer. É um risco pequeno e controlado, mas que pode ser maior ou menor dependendo da gravidade da cirurgia e do paciente, e também da urgência ou não daquele procedimento. Mas o risco sempre existe. Digamos que por mais que eu defenda a anestesia, por mais que eu defenda a hack, é muito melhor você não precisar tomar uma anestesia. É melhor estar saudável e nem chegar a discutir o assunto. Se você vai tomar uma hack, é porque por algum motivo você precisa. E a gente sabe que existem riscos, mas como sempre, o benefício que eu tenho executando essa técnica vai ser, na maior parte das vezes, muito maior do que o risco, porque você precisa operar, você precisa tomar uma anestesia. Agora, com relação à paraplegia, ou seja, você não conseguir andar depois da picada nas costas, é muito comum as pessoas terem uma ideia um pouco errônea sobre isso. As pessoas pensam que eu vou chegar com a minha agulha e vou lá furar a medula espinhal, e esse trauma direto com a agulha é que vai causar a paraplegia. Bom, isso até pode acontecer, sim, é verdade, mas é muito difícil e não é essa a nossa maior preocupação no dia a dia. Como eu já expliquei nesse vídeo aqui em cima, onde eu falo com detalhes como que eu faço uma hack, a nossa punção é feita em um local das suas costas, na região lombar, onde já acabou a medula espinhal. Ela termina mais ou menos na altura da vértebra lombar, entre L2 e L3. E a minha punção lombar é feita em L3, L4 ou L4, L5. Então, ali já não tem mais o risco de eu perfurar a medula espinhal com a minha agulha. E existem técnicas muito precisas para eu determinar esse ponto onde eu vá fazer a minha anestesia. Tem uma margem de segurança bem importante no nosso dia a dia. Tá, mas é possível o cara errar? É possível errar. E é por isso que tem uma chance de mais ou menos 1 em 100 mil de você ficar paraplégico depois de uma raquianestesia. É pouco, mas pode acontecer. Da mesma forma, numa peridural, a gente sabe que eu posso fazer a minha punção em vários níveis diferentes, tanto lombar como torácica e até cervical, como eu explico no vídeo também, aqui, o que eu vou deixar o card aqui em cima.
Na peridural, a gente tem uma técnica muito precisa também que nos impede de perfurar a medula espinhal com agulha. E eu, pelo menos, nunca ouvi falar de nenhum colega que tenha perfurado a medula espinhal com agulha. Mas existem relatos na literatura, né, nos livros de anestesia, e a gente sabe que isso já foi descrito e pode acontecer. Mas se eu fosse você, realmente não me preocuparia com essa possibilidade. É como eu disse, o benefício da anestesia é muito maior do que o seu risco, senão a gente nem faria. Infelizmente, você vai precisar de uma cirurgia e para fazer uma cirurgia tem que anestesiar. O ideal, de novo, era não precisar de nada disso, mas a gente está lá para resolver um problema. Saindo então do trauma direto com a agulha, que é uma forma sim de levar a paraplegia, mas que é muito improvável no nosso cotidiano com o treinamento do seu anestesista, desde a residência até a atualidade, tem outras formas descritas de a gente ter uma paraplegia devido a uma raquianestesia. No passado, testou-se vários tipos de anestésicos para colocar lá na sua coluna e gerar e promover a anestesia. E foi muito usado a lidocaína a 5%, né, numa concentração de 5%. E aí percebeu-se que concentrações muito altas do meu anestésico eram irritantes para a medula e podiam provocar diversas lesões neurológicas, entre elas, nos casos mais graves, a paraplegia. E é por isso que hoje em dia a gente não usa mais anestésicos em altas concentrações para fazer uma raquianestesia. O medicamento que eu uso de rotina atualmente para RAC é a bupivacaína a 0,5%. Nessa concentração, a gente percebeu que há uma grande segurança e não há um risco de paraplegia. Outro problema, né, um terceiro problema que poderia causar a lesão da medula devido a uma RAC é a contaminação da nossa agulha com produtos usados para sua limpeza. Hoje em dia, a gente sabe que o álcool é tóxico para os nossos nervos. Então, eu não posso passar álcool na minha agulha e enfiar lá na coluna, porque esse álcool pode sim lesar os nervos. Antigamente, até isso ser descoberto, houve casos de lesão da medula por álcool, né? O álcool é neurolítico, que a gente chama, ele machuca os nervos. Então, nossa agulha de RAC hoje em dia, ela já vem esterilizada, né, lá da central de materiais estéreis do hospital, e eu utilizo a minha agulha diretamente nas costas do paciente sem passar nada nela, ela vai sequinha lá para dentro. Então esse risco de contaminação e de eu levar materiais tóxicos lá para dentro das suas costas com a minha agulha também foi reduzido praticamente a zero, mas no passado era uma outra causa de paraplegia. Mas agora eu vou começar a falar do problema que realmente nos preocupa no dia a dia quando o assunto é um paciente que não ande mais no pós-operatório, que são as coagulopatias. Uma coagulopatia é qualquer doença da coagulação do seu sangue que impeça a sua circulação de ser interrompida de forma adequada quando há algum ferimento. Então, por exemplo, quando você se machuca, faz um corte no braço e tem um sangramento, você não fica sangrando eternamente. O seu sangue coagula, ou seja, ele endurece no local onde está o ferimento e forma um tampão, uma tampa que impede o sangramento de continuar. Isso é a coagulação sanguínea que serve para proteger o nosso corpo de sangramentos acentuados. Em pessoas que têm doenças da coagulação, eu posso não ter essa interrupção adequada do sangramento. Além disso, existem vários tipos de medicamentos chamados anticoagulantes, como por exemplo o Marevan, o Xarelto, o Clexane e o Clopidogrel, que são usados por várias pessoas para ajustar a sua coagulação do sangue para um novo normal para esse paciente. Esses medicamentos anticoagulantes são usados para tratar diversas doenças circulatórias e do coração e podem sim interferir com a nossa segurança no período perioperatório, e por isso eles devem ser suspensos antes de qualquer cirurgia.
Agora, para saber quais remédios devem ser suspensos e por quanto tempo antes, é fundamental que você converse com o seu cirurgião e com o seu anestesista no preparo pré-operatório para que você tenha a orientação adequada. Então, eu citei aqui apenas alguns medicamentos, existem vários outros e você que toma isso aí deve ficar alerta para avisar o seu médico. Agora, o que a coagulopatia tem a ver com a minha raquianestesia? Pois é, eu falei que quando eu me machuco, eu formo um tampão sanguíneo que para o sangramento. Isso acontece em todas as partes do corpo, inclusive lá dentro da minha coluna vertebral. Quando eu vou com a minha agulha de hack e faço um furinho nas costas que vai até lá dentro, eu faço um ferimento e ali pode sangrar um pouquinho. Num paciente com a coagulação normal, esse furinho que eu faço é irrelevante, mas em quem tem doenças da coagulação, pode sangrar lá no meio da coluna vertebral, esse sangramento não é interrompido e forma ali uma bola de sangue, uma coleção de sangue chamada hematoma, e esse hematoma pode comprimir ali, apertar a medula espinhal, porque não tem espaço ao redor para acumular esse sangue, e essa compressão da medula pode lesá-la e aí sim levar a uma sequela neurológica mais grave, incluindo aí a paraplegia. E se por acaso você apresentar um hematoma no neuroeixo, que a gente chama lá no meio da coluna vertebral, também não é certeza que você vai ficar paraplégico. É muito importante a avaliação do anestesista no período pós-operatório imediato, na sala de recuperação anestésica, que é quando a gente vai acompanhar o paciente e também ver se ele voltou a mexer a perna adequadamente. Se por acaso eu achar que um paciente está levando mais tempo do que o normal para voltar a mexer a perna, é muito importante que eu suspeite, que eu pense em hematoma lá na coluna, porque nesse caso, quanto antes eu tomar uma atitude, mais fácil vai ser para salvar o paciente. Então eu preciso já pedir exames de imagem, ressonância ou tomografia da coluna para saber, para poder enxergar se tem o hematoma ali, e ao mesmo tempo já pedir uma avaliação do neurologista, porque em caso de hematoma pode precisar ser feita uma cirurgia neurológica, uma neurocirurgia, para poder tirar dali esse sangue que acumulou e salvar a medula do paciente. Se eu demorar muito a perceber que aconteceu esse problema, se eu demorar a fazer uma intervenção, o hematoma pode lesar a medula de forma irreversível e o paciente realmente não voltar mais a andar. Caramba, mas como é que eu vou saber se eu tenho uma coagulopatia? Cara, a princípio é muito simples. Nossa principal ferramenta para diagnosticar uma coagulopatia é um simples bate-papo com o paciente. Na anamnese, que é a entrevista que eu faço com o paciente no meu consultório, eu vou perguntar simplesmente se ele tem alguma história de sangramento do nada, espontâneo, ao longo da sua vida. Pessoas com doenças da coagulação normalmente apresentam sangramentos de gengiva ou em articulações, mesmo sem ter nenhum trauma direto. É muito comum esse relato. Então, o simples fato de você nunca ter tido nenhum sangramento é o melhor exame que eu tenho para ficar tranquilo em relação à sua cirurgia e sua anestesia. Apesar disso, é muito comum que vários hospitais, que os serviços de modo geral, no preparo pré-operatório, peçam vários exames para avaliar a coagulação, o que a gente chama de coagulograma. Esses exames também me dão um bom panorama de como está a sua coagulação e através desses resultados eu defino mais uma vez, com mais um dado, se eu posso fazer a sua anestesia ou não. Por último, se você toma algum medicamento anticoagulante, a gente também vai suspender esses remédios e aí nesses casos é bom a gente ter sim um coagulograma para avaliar se a coagulação já voltou ao normal com o tempo de suspensão do remédio ou não. Se o seu coagulograma não estiver normalizado no período pré-operatório, eu vou conversar com o cirurgião para saber se isso vai atrapalhar a cirurgia dele ou não.
E da minha parte, o que eu vou fazer é evitar a raquianestesia e a peridural. Se você tem uma coagulopatia e precisa operar de qualquer jeito, a sua anestesia vai ser anestesia geral. Eu não vou me arriscar a fazer uma picada nas suas costas, sabendo que você tem um distúrbio de coagulação que possa provocar um hematoma, levando aí à paraplegia no pós-operatório. Então, se você nunca teve nenhum problema de sangramento do nada, de forma espontânea, e não toma nenhum medicamento que interfira com a sua coagulação, vou te falar que é bem pouco provável que você tenha qualquer problema com a sua anestesia, e eu ficaria tranquilo no seu lugar. Se você já teve algum problema ou toma algum remédio, fale com seu anestesista, fale com seu cirurgião, que a gente vai tomar todas as medidas cabíveis para te dar a maior segurança possível e você vai poder fazer a sua cirurgia também sem o menor problema. Beleza? Então por hoje é isso. Se ficou alguma dúvida com relação ao seu caso específico, pergunta aqui nos comentários que eu vou dar um retorno assim que possível, ok? E mais uma vez, não esquece de clicar no curtir, que vai ajudar demais o meu canal. Se você conheceu o trabalho hoje, se inscreve aí e compartilha com qualquer pessoa que você acha que tenha interesse nesse conteúdo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo então e aquele abraço!